São nossos convidados neste jornal Pedro Delgado Alves, está a participar via Skype, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e João Ferreira, da CDU. Joana, comece por si. O que é esta convergência que se pretende? Bom, antes de mais, boa tarde. Antes de mais, uma tentativa de, no campo democrático, no campo progressista, enfrentar uma maioria de direita que se avizinha e, sobretudo, uma viragem à direita no país, que nós reconhecemos. Reconhecemos tanto a viragem à direita e enorme possibilidade de uma coligação de direita vir a governar o país, como a radicalização dessa direita pelo crescimento do Chega e da sua agenda ultraconservadora. E, portanto, queremos, em primeiro lugar, saber se no campo progressista os partidos estão de acordo sobre as razões do crescimento da extrema-direita, se convergem na análise dos resultados eleitorais, se convergem até na análise sobre quais foram as políticas erradas que deram origem a este descontentamento que existe na sociedade portuguesa e que nós consideramos que é legítimo. A partir daí, acho que devemos construir uma barreira em torno de aspectos fundamentais, de direitos humanos, da Constituição. A última vez que a direita governou, atirou tanto contra a Constituição que ela só não veio abaixo porque o Tribunal Constitucional se manteve firme. Queremos garantir que a Constituição se mantém uma Constituição com tantas garantias e tantos direitos como ela hoje está e que não fica sob ameaça. Um terceiro aspecto tem a ver, naturalmente, com o 25 de Abril e assegurar que o ano da viragem à direita em Portugal não deixa de ser o grande ano de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e que essa comemoração ganha conteúdo reivindicativo e que ganha conteúdo de conquista de direitos. E quando é que vai acontecer essa reunião? Nós pedimos que as reuniões fossem realizadas até a instalação da Assembleia da República, que ainda não tem uma data certa. Será para o fim do mês. Fim do mês, início de será uma abril. Reunião de todos? A nossa proposta, naturalmente, é que o que nos cabe fazer é de dirigir a cada partido um convite. Aliás, não é inédito que isso aconteça em determinados contextos pós-eleitorais. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa, mas estou certa que, aliás, pela disponibilidade já demonstrada pelos restantes partidos, que a partir daqui veremos o que é que acontece. Para já serão reuniões entre o Bloco de Esquerda e os vários partidos. Pedro, o que é que pode acontecer desta reunião? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obviamente que o Partido Socialista e os partidos que manifestaram capacidade de diálogo sempre fizeram, partilharam um diagnóstico. Nesta fase ainda aguardamos pelo apuramento dos resultados, ainda falta fazer a contagem dos dois círculos das comunidades portuguesas, mas naturalmente, enfim, aceitamos o rep, se quisermos, a ideia de que temos toda a disponibilidade para receber o Bloco de Esquerda e para poder trocar impressões sobre estes temas, como fizemos no passado. Portanto, as pontas e as portas para diálogo à esquerda nunca estiveram fechadas e encaramos-las nesse contexto, no início de uma nova legislatura, e muitas das questões que a Joana há instantes enunciava, a defesa da Constituição, evidentemente é uma matéria da qual não prescindimos da última vez que se verificou a adoção de medidas que violavam a Constituição, portanto estivemos presentes no suscitar da verificação da constitucionalidade do Tribunal Constitucional. Portanto, há aqui vários elementos que dizem respeito às convergências, aliás, registadas em anos recentes, na aprovação de legislação que deu passos em frente na proteção de direitos fundamentais. Portanto, há aqui, obviamente, matérias sobre as quais se pode e se deve prosseguir diálogo e concertação. A questão aqui do aniversário do 25 de Abril, eu acho que ele de tal forma transcende a configuração parlamentar que é razoavelmente irrelevante se é a direita que governa ou não quando comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Obviamente eu preferiria que a solução fosse outra, mas eu quero apenas sublinhar que comemoramos os 20, os 30 e os 40 anos da Revolução de Abril com governos da direita. Isso só significa que, de facto, a 25 de Abril de 74 conquistámos a democracia e temos que respeitar a vontade dos cidadãos quando elegem, quando selecionam a direita para governar. Aquilo que temos que assegurar é que essa governação não põe em causa os princípios que a Revolução de Abril trouxe, que a Constituição de 76 trouxe, e, obviamente, nesse sentido, há sempre disponibilidade para a construção de convergência e de soluções, obviamente também reconhecendo, enfim, não é sequer novidade, convergiremos em alguns dos diagnósticos sobre as causas destes resultados, divergiremos noutros, muito provavelmente teremos até abordagens diferentes em relação a como lidar com alguns dos desafios que agora teremos pela frente, mas o princípio de que conversar e construir pontes e caminhos de diálogo é positivo, quanto a isso não há nenhuma dúvida.
A CDU também aceitou de imediato para participar nesta reunião. O PCP hoje anunciou uma moção de rejeição e ouviram-se muitas críticas dizer que foi uma precipitação. Porquê agora? Porque não esperar para conhecer os votos da imigração, para o Parlamento estar constituído e fechado? Bom, apesar de não serem conhecidos ainda os votos da imigração, o que é facto é que houve, da parte do Partido Socialista, um assumir de que caberia ao PSD e ao CDS, à AD, formarem governo. Isso coloca-nos essa perspectiva como real, digamos, a sua concretização como com um alto grau de probabilidade, digamos assim. Ora, perante essa perspectiva, o PCP entendeu fazer aquilo que era claro e coerente em função do que foi o posicionamento que assumiu até agora, daquilo que sempre disse e daquilo que sempre fez. O PCP disse, partindo do reconhecimento da situação difícil em que o país se encontra, dos problemas, e não são poucos, que o país enfrenta, não resultaram do resultado das eleições, resultaram dos últimos anos de governação do Partido Socialista, são indissociáveis destes anos de maioria absoluta do Partido Socialista e convém não passar uma esponja sobre isso, porque não ajuda à solução desses problemas. Agora, a perspectiva real com que estamos confrontados é com a possibilidade dos aspectos estruturantes mais gravosos da política que foi desenvolvida nos 2 últimos anos serem não invertidos, mas agravados. Ou seja, estamos confrontados com a perspectiva dos problemas que temos, em lugar de encontrarem uma solução, poderem vir a ser agravados. Perante isto, o PCP, desde a primeira hora, se assumiu como uma força de combate, que é simultaneamente uma força de proposta, de alternativa. Ou seja, esta moção encerra em si mesmo um sentido de rejeição de um programa que não é preciso o Governo entrar em funções para a gente conhecer o seu conteúdo. Eles não caíram aqui hoje, não caíram aqui do céu. Eles transportam consigo um programa, transportam objetivos, transportam um projeto que no essencial é conhecido. Portanto, quem quiser fazer de conta que não os conhece e que pode aparecer uma coisa completamente diferente a partir do momento em que essas forças formem governo, pode fazer de conta que não conhece. Nós não fazemos de conta que não conhecemos. Eles são conhecidos e não é necessário que o Governo entre em funções para que eles sejam conhecidos. E merecem a nossa rejeição. E mais do que isso, justificam que se contraponha a essa rejeição um sentido alternativo de caminho, de progresso, de resposta aos problemas que o país enfrenta. Nós não precisamos de agravar as injustiças que hoje temos no país, precisamos de as resolver. Nós não precisamos de agravar a situação em que se encontram os serviços públicos. Precisamos, pelo contrário, de reverter o caminho de degradação. Nesta reunião onde se procura uma convergência com o PS? Os objetivos da reunião só poderão ser enunciados por quem a promove. Neste caso, pelo Bloco de Esquerda, nós tivemos conhecimento dela pela comunicação social. Espera ouvir o quê destas propostas? Nós estamos sempre disponíveis, mais do que isso, estamos sempre prontos e somos até ativos promotores de convergências em torno de questões concretas, mais do que convergências no sentido genérico, proclamatório. Nós entendemos que elas são úteis se forem feitas em termos de coisas concretas. Aspectos positivos, concretos, soluções para o país. Não faltaremos a nenhuma dessas convergências. Então, mas se a AD propuser o retomar do tempo de serviço dos professores, a contagem do tempo de serviço dos professores... Isso, como sabe, o PCP não faltaria a algo que propôs ele próprio há alguns anos e que o PSD rejeitou. Não é? Se surgir essas propostas, eu estou a fazer-lhe perguntas porque os eleitores lá em casa que votaram nestas eleições estão um bocadinho assustados, se calhar, com esta paralisia que pode acontecer nos tempos próximos. Não é? Há uma relação de forças na Assembleia da República que convém a gente não ignorar. Não é? Portanto, a moção de rejeição, mais do que um sentido institucional, perante esta relação de forças que todos conhecemos e que não será alterada com os votos da imigração, tem um sentido político, fundamentalmente, um sentido de rejeição de um caminho. Não estou a falar desta ou daquela medida isolada. Aliás, é possível, não espantaria, estando nós, para além do mais, num período eleitoral, com eleições daqui a pouco tempo, tendo o Estado, agora disse muito por aí, os cofres cheios e margem financeira que não foi utilizada até hoje para resolver nenhum dos problemas que temos, nem para contratar nenhum médico para o Serviço Nacional de Saúde, dos muitos que faltam, nem enfermeiros, nem para contratar os professores que faltam nas nossas escolas, mas a margem orçamental existe. Não é difícil supor que quem quer que seja possa tomar esta ou aquela medida, mais a mais num calendário que é pré-eleitoral, para agradar
a este ou aquele setor. Agora, isso não altera, eu acho que isto é que é fundamental. Isto não faz um programa político, isto não faz um programa de governo. Há um sentido de fundo do programa, do projeto, da visão que a direita tem para o país, que não só não vai resolver os problemas, como os vai agravar. Deixe-me voltar à Joana para perceber se desta convergência pode sair um acordo escrito, algo formal. Tem ideia ou ainda estamos aqui muito no início da... Em primeiro lugar, dizer que se o João, aliás, se o João não teve conhecimento ou se teve conhecimento deste pedido de reunião pela comunicação, a direção do PCP, pela comunicação social, deixe-me estranhar, porque nós fizemos contactos tanto informais como formais com todos os partidos. Foram já posteriores. Espero que não tenham sido, de alguma forma, mal Posso só esclarecer isso, Joana, só para esclarecer, esses contactos foram posteriores ao anúncio público. Isso não condicionará, como não condicionou, como viu, a resposta que demos, que é de total disponibilidade. Agora, relações que se querem construtivas entre partidos devem ter como interlocutores os partidos e não a comunicação social. Tenho a certeza que a tentativa de contacto foi feita. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que, se não aconteceu, lamento que alguma coisa não tenha sido possível para concretizar. Porque foi esse, aliás, o padrão que nós assumimos, como é normal, exatamente em nome das boas relações entre partidos. Nós não estamos à procura de nenhum acordo escrito, não há aqui nenhuma tentativa de fazer substituir um resultado eleitoral que não existiu. O Bloco de Esquerda procurou uma maioria à esquerda que pudesse, junto com o Partido Socialista, apresentar uma alternativa ao país. Essa maioria não teve viabilidade do ponto de vista de votos. Temos uma maioria de direita no Parlamento e fazemos uma análise que essa maioria está mais radical, é de uma direita mais radical, e temos a análise também de que ela decorre de erros de governação. Pois, era isso que eu queria perguntar. Não dá para ignorar os 48 deputados do Chega, nem as pessoas que votaram neles. Essa reunião servirá também para analisar isso, para perceber porque é que as pessoas... Eu acho que é importante que ela o faça. Veja bem que... Já começaram nós estamos numa circunstância em que chegamos ao ponto de ter que chegar à conclusão de que aumentar salários a polícias e resolver a questão dos professores é uma questão com que estamos todos de acordo na Assembleia da República, que já podia ter sido feita e que não foi feita. Porquê? Por pirraça? Por birra do Partido Socialista? Por qualquer erro de cálculo? Não entendemos. As razões são as do Partido Socialista. Agora, que isto faz parte... Também, já agora. O PSD também votou contra essa medida. E do PSD, que também votou contra, nomeadamente, a dos professores. Agora, que houve um descontentamento que foi agravado por esta teimosia em não resolver problemas que estava na cara, que tinham que ser resolvidos e que agora vão ser os primeiros a ser colocados em cima da mesa, isso dá nota de como qualquer oposição à direita só pode ser feita através da rejeição da governação da maioria absoluta. Não é possível fazer uma oposição à direita teimando na continuidade do costismo, das políticas que foram seguidas nos últimos anos. Ou seja, basicamente o PS é culpado por ascensão do Chega? A governação do Partido Socialista tem, obviamente, responsabilidades nas condições concretas. Não são todas, nós temos um enquadramento internacional, há uma onda conservadora internacional. Agora, há condições concretas de descontentamento. Então deixe-me perguntar ao Pedro se o PS está disponível para fazer essa reflexão sobre a sua culpa na ascensão do Chega. Ora bem, vamos por etapas. Acho que a expressão culpa é especialmente desadequada. Eu acho que devemos olhar objetivamente. É minha. Não leva mal. Acho só é que culpa, no fundo, imputa-lhe uma intencionalidade que eu acho que é ausente. Eu acho que também não façamos agora um balanço, seja da maioria absoluta, seja dos anos que a antecederam, como se de repente todos os problemas que possam estar na origem do descontentamento e até do aproveitamento de algum descontentamento radica aí as suas origens. Este período de governação levou a um aumento sistemático do salário mínimo, permitiu progressões, descongelamentos e admissões em vários setores da função pública, permitiu acordos de rendimentos com vista à melhoria do rendimento médio que se verificou e que teve lugar. Evidentemente sabemos que há vários setores que têm focos relevantes de descontentamento, mas também sabemos que a trajetória que estava em curso foi interrompida a meio, ou seja, a governação para uma legislatura na qual se vislumbrava a existência de estabilidade para 4 anos e que permitia continuar mas se a legislatura tivesse chegado ao fim, acredita que o Chega não teria crescido tanto na votação, é isso?
não faço futurologia e não sou bruxo neste sentido. Eu não sei qual seria esse desfecho, mas sei várias coisas. Sei, por exemplo, que várias medidas relevantes para a retoma económica estavam em curso e que diziam respeito à execução do PRR. Sei também, por exemplo, que os impactos muito negativos nas famílias que foram penalizadas pela inflação, especialmente após a invasão da Ucrânia, se estavam a começar a mitigar e que a política de progressão a nível de rendimentos ia produzir efeitos. Portanto, há várias coisas que ficaram interrompidas. Também sabemos que aspectos que tínhamos, quer no programa eleitoral agora de 24, mas que também já vinham de trás e que tinham precisamente a ver com revisões de várias carreiras relevantes e com a sua revalorização, não foram executadas. Eu não vou fazer a história alternativa, não vou dizer, isto teria sido tão bom se, porque esse se não se verificou. Mas também não olho para o passado fazendo um juízo de que, vocês deveriam ter sabido que a legislatura podia ter acabado a meio e deviam ter antecipado um conjunto de medidas. Não havia como saber. Havia sim uma trajetória, que da nossa perspectiva terá tido insuficiências, sem dúvida, senão o Partido Socialista também não teria perdido o número de eleitores que perdeu, evidentemente, e esse reconhecimento e esse exercício será feito, e é um balanço que o próprio Partido Socialista, junto dos seus órgãos nacionais e com aqueles que foram responsáveis pelo apoio e pela execução destas políticas, fará, o que não prejudica que possa discuti-lo e fazê-lo em paralelo com outras forças políticas, mas também tem que fazer o seu próprio raciocínio e perceber o que é que correu mal para o resultado eleitoral em que há uma quebra de votação, mas isso não significa que, evidentemente, até sequer no programa que agora apresentámos, muitos destes temas não tivessem sido abordados e não tivessem ali Deixa-me só aqui tentar, no pouco tempo que nos resta, fazer aqui uma ronda de uma só pergunta, a que eu peço uma resposta rápida, porque na próxima hora vamos ter aqui um debate com a direita e eu gostava de saber a vossa opinião. Como é que acha que este Parlamento que nós temos aqui, este desenho com corzinhas, vai o povo português olhar para ali e ver uma paralisia de Portugal? Este é um enorme desafio. Cada partido, diga-me, Joana, vai ter que enfrentar isso, porque as pessoas não vão querer um país paralisado. A gestão política vai ser delicada. Bom, nós temos aqui um quadro que é difícil, mas ele não significa necessariamente uma paralisia. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade da direita encontrar condições de governabilidade. A direita pediu os votos, pediu os mandatos, teve-os, terá que encontrar condições para governar com eles, sem esperar daqueles que se opõem fundamentalmente à raiz do programa político da direita. Não está com certeza à espera que o Bloco de Esquerda vá calcionar medidas que vão aprofundar a especulação imobiliária ou que vão baixar os impostos aos ricos. E é uma questão de coerência. Quer dizer, é uma questão obviamente, não é? E, portanto, a direita terá que encontrar linhas com que se cozer. Há uma previsão de que essas linhas sejam mais extremistas, radicais e mais antissociais do que foram no passado, e acho que em relação a isso a esquerda tem que se precaver sobre quais são as bandeiras fundamentais de resistência. Em segundo lugar, vai ser preciso perguntar ao Sr. Presidente da República, que colocou condições de governação numa série de outros quadros de formação do governo, que condições é que coloca agora. E isso o Bloco de Esquerda ainda não reuniu com o Presidente da República, foram poucos os partidos que já o fizeram, e esse também é um dado a ter em conta. Não acho que estejamos num quadro de paralisia, estamos num quadro de instabilidade, é verdade. Mas o tempo dirá como é que se sai desta situação. Agora, não há dúvida de que a responsabilidade primeira por fazer cumprir as promessas que fez ao país, em primeiro lugar, a de um governo estável, é da direita, que foi quem pediu os votos em nome dessa governação. João, diga-me como é que serão os próximos tempos? Aquilo que define a estabilidade ou instabilidade da vida nacional é o conteúdo das políticas que forem postas em prática, o conteúdo concreto da ação governativa. Ninguém imaginaria há 2 anos, quando o PS sai de eleições com uma maioria absoluta, que estaríamos hoje na situação em que estamos. E isso resulta do conteúdo da ação governativa em grande medida. Como já aconteceu em governos outros no passado de maioria absoluta, serem marcados esses anos por uma enorme instabilidade política, económica e social. Ora, o que é preciso? É encontrar respostas para os problemas do país. Pela nossa parte, é nisso que estamos empenhados. Falou aqui na questão dos fazer justiça às forças de segurança, sim, e também a todos os outros trabalhadores da administração pública, central, local, aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais, aos funcionários judiciais, a todos aqueles que nestes últimos anos viram a sua condição socioprofissional, o seu poder de compra degradar-se muito durante os anos da ação governativa do PS. E, portanto, nós precisamos fazer justiça. Tivemos um excedente orçamental de mais de 3 mil milhões
milhões de euros chegava e sobrava para fazer justiça a toda esta gente. Nós precisamos de olhar para os problemas do Serviço Nacional de Saúde e encontrar respostas. Não é desviar ainda mais dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. Mais de metade já vai para o setor privado. Resultou dos 2 anos de maioria absoluta do PS. O que é que precisamos de fazer? Fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde. Se houver medidas para isso, é isso que nós tencionamos propor no Parlamento. E não haverá nenhuma paralisia se esta resposta aos problemas concretos das pessoas, na habitação a mesma coisa, alterar a lei do arrendamento, garantir mais habitação pública. Se houver resposta a isto, não haverá paralisia Pedro, nenhuma. queria também a sua opinião, com o risco de se houver uma paralisia, este eleitorado que nós dissemos que era um eleitorado zangado, crescer ainda mais. É um desafio, concorda? A utilização da expressão paralisia, também, mais uma vez, não quero estar a embirrar com as expressões que usou. Está a embirrar totalmente com todas as minhas expressões. Nós temos um quadro parlamentar que não é um azar, ou seja, ele resultou de escolhas feitas pelos eleitores no passado domingo. E, evidentemente, agora, os partidos com uma nova configuração parlamentar, há partidos que vão ficar na esfera, na órbita da governação, há outros que vão assumir o seu papel na oposição, e isto é normal no funcionamento de uma democracia. De facto, passamos para um quadro de estabilidade parlamentar, que, fruto de uma decisão do Presidente da República, que pela primeira vez na história constitucional, a uma dissolução do Parlamento, mergulhamos num cenário mais complexo e mais instável do que tínhamos anteriormente e, portanto, também eu acho que era importante essa reflexão, já que fazemos juízos sobre a conduta de cada um e como é que cada um encarou a crise política e o que lhe sucedeu, saber se efetivamente esta foi a mais avisada das soluções e se efetivamente trouxe estabilidade ao funcionamento do sistema, mas de facto o dia-a-dia e as respostas aos problemas das pessoas é aquilo que cada um trouxe no seu programa eleitoral. E as medidas que corresponderem aos respectivos programas eleitorais será a bússola para guiar cada partido. Agora, o que sabemos é que o que a direita apresentou aos eleitores, e até recentemente reiterou, o secretário-geral do PSD dava nota há dias que onde tem mais afinidade política e programática é com a Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal, sendo um partido do arco democrático, é, contudo, um partido que tem uma visão da economia e do papel da dimensão social do Estado muito mais radical do que alguma vez tivemos naquela órbita da governação. E, portanto, torna especialmente difícil a expectativa de que tenham de ser partidos, e neste caso em concreto o Partido Socialista, que tem uma visão diferente, uma visão social-democrata no verdadeiro sentido da palavra, de um peso forte do Estado, relevante para a prestação de serviços públicos e para a garantia da qualidade de vida das pessoas, que ele seja compatível com uma governação. Muito bem. Tudo indica, palavras dos próprios, vai por um caminho diferente. Mas isso são as dores da democracia. Quanto à pergunta da qual não queria fugir, de facto é um risco não se conseguir dar respostas que satisfaçam atempadamente a muita insatisfação, muita dela real, outra manipulada e de alguma maneira instrumentalizada, que hoje assistimos no 1 milhão de votos que infelizmente votou na extrema-direita. Mas como também já foi dito, penso que foi a Joana, é um problema partilhado por várias democracias europeias, por várias democracias em vários pontos do globo, que tem muito de desinformação e de estratégia organizada para uma reversão da vida em sociedade, à qual devemos obviamente resistir e continuar a dar soluções solidárias e comuns a todos. Acabou o nosso tempo, eu não queria interrompê-lo porque está à distância, é muito mais complicado, mas chegámos ao fim. Muito obrigada.